aí comemorando mais do que a Semana Mundial do Aleitamento Materno, mas a gente está estendendo isso para todo um mês, né, já que é um tema que merece tanto o nosso prestígio e o nosso debruçar para poder promover essa causa, né, e beneficiar tantas pessoas, tantas crianças, e é com muito prazer que a gente dá essa boa tarde para vocês, que com certeza será muito proveitosa. Eu gostaria de começar agradecendo a esse convite para mediar essa mesa, que eu recebi com muita honra, porque hoje nós teremos duas pessoas que vão nos agraciar com um tema bastante atual, né, que cada dia mais tem sido convocado não só para a população feminina com relação ao aleitamento, mas numa abrangência muito maior, a questão da paternidade responsável. Então hoje nós teremos a Eliane dos Santos Lemes, que é psicóloga do Núcleo Ampliado da Saúde da Família, da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina, e que vai compartilhar conosco a sua experiência na atuação junto às famílias, tentando ajudar essas famílias para que os homens possam exercer essa paternidade responsável sustentada num conceito da paternidade ativa, e que se aplica também no contexto do aleitamento materno, né? Então, a Eliane vai compartilhar isso conosco. Também nós teremos o Dr. Marcelo José de Castro, que é médico, psicanalista de adultos e de adolescentes, tem grande experiência no atendimento das famílias e vai estar também discorrendo sobre esse aspecto psicanalítico da paternidade responsável. E eu gostaria de lembrar a todos que ali no nosso chat vocês têm a lista de presença que vocês podem estar acessando e então fazendo as suas inscrições, né? Marcando a sua presença aqui para que depois vocês possam acessar os certificados. E já novamente lembrando de que na semana que vem nós temos mais um encontro que vai ser com a coordenadora do aleitamento do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário de Londrina, que vai compartilhar conosco como está a atuação do Banco de Leite em tempos de pandemia. Então, não percam, já vão se programando, vai ser na quinta-feira que vem, às 14 horas, no dia 20. E eu estou dando uma enroladinha, porque enquanto isso as pessoas estão chegando, nós já temos aí várias pessoas nos assistindo, eu agradeço a presença de cada um de vocês, o prestígio, e a gente já vai começando aqui, então, com a nossa primeira palestrante, que é a Eliane. Com você, Eliane. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, ter recebido o convite que a Lídia me fez, né, para falar de um assunto tão importante, tão pertinente nos dias de hoje, né, como a Edilane mesmo falou, que é a paternidade responsável, dentro de um conceito da paternidade ativa, né, e o convite que eu tenho a fazer a vocês é um convite de reflexão mesmo, né, é um convite onde nós precisamos pensar um pouco da nossa prática, né, dentro, a maioria que está me ouvindo, eu tenho certeza que é um trabalhador, profissional de saúde que atua na ponta, que atua no dia a dia das famílias, né, no atendimento às famílias, na promoção de saúde, né, então pensar sobre esse conceito é super importante nos dias de hoje. Acredito também que a pandemia tenha dado também oportunidades, né, novas de forma positiva, apesar de tudo, né, do exercício dessa paternidade ativa, né, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa promover para as famílias a oportunidade de compreender, né, a importância do papel da figura paterna no desenvolvimento dos seus filhos, né, na amamentação e na relação familiar como um todo, né?
Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? Eu estou um pouco nervosa porque eu nunca fiz live, né? Espero que todo mundo releve essa situação. E assim, as perguntas, né, que eu sei que se ocorrer no final, vão ser perguntas relacionadas a esse conceito, principalmente, gostaria que fosse principalmente no sentido de pensar na prática, né? O que a gente, enquanto profissional de saúde, pode fazer juntos, construir juntos, né, dentro dessa perspectiva do apoio às famílias, né? Então, vamos lá. Né? Então, paternidade ativa e paternidade responsável é um conceito que tem mudado, né, que tem trazido uma mudança para as relações familiares, né, porque paternidade não é apenas ser pai, né, porque pai, biologicamente falando, independente de como se tornou pai, pai é pai, né, mas o pai ativo é aquele que participa, né, participa dos cuidados físicos, cuidados emocionais do filho, né, que dá um olhar, né, diferenciado para essa relação, no investimento afetivo, né, no ato de cuidar, de olhar, de falar, de praticar uma paternidade que vai fazer com que ele seja protagonista, né, dos cuidados, além da responsabilidade de provedor, mas também de protagonista na relação que ele desenvolve com a criança, né, e esse envolvimento, ele traz uma qualidade de vida não só, né, para a criança, né, para o pai, mas para a mãe também, na família como um todo, né? É um jeito novo que se assume novas responsabilidades, né? É onde o pai revê o papel dele, né, envolvendo uma rotina compartilhada, né? É muito desafiador, mas também é muito gratificante, pois não é simplesmente ajudar, né? O envolvimento fica muito mais fortalecido porque ele está agindo ativamente, ele está cuidando ativamente. E isso faz muita diferença, né, no posicionamento da família e principalmente na forma em que a criança reconhece a figura de cada parceiro, de cada pessoa, né, que convive com ela, né? É se envolver nas brincadeiras, é se envolver na rotina da escola, é se envolver na rotina doméstica, é se envolver na rotina de cuidados de saúde, né? Então, é estar presente e ativo. Existem muitos benefícios, né? E é inegável que esses benefícios são estudados e também são confirmados, né? Os filhos percebem esse benefício através de um desenvolvimento onde se tornam crianças mais seguras, autoconfiantes, felizes, educadas, né? Quando os pais participam ativamente da sua criação. Isso é independente de estar ou não vivendo ou convivendo com o outro genitor, né? Quando o pai pode se envolver na rotina dos filhos, eles sentem segurança. Eles possuem referência nas relações familiares e uma melhor definição do papel de cada indivíduo na família, tendo melhores condições de se envolver afetivamente e socialmente. Eles se desenvolvem mais e melhor, porque eles possuem vínculos mais sólidos, duradouros e de melhor qualidade. Então, a qualidade dos vínculos é fortalecida no dia a dia, né, na rotina dos cuidados que a criança recebe. Já o pai, né, quando exerce essa paternidade ativa, ele tem uma conexão muito mais próxima, né, uma tendência não violenta, né, melhora essa relação e o resultado são menores problemas de saúde física, de saúde mental, menor risco do uso e abuso de álcool ou outras drogas, maior autocuidado, melhor produtividade no trabalho. Os homens que têm um envolvimento mais ativo relatam que existe um profundo sentimento de gratificação, né, e de felicidade, porque eles sabem que aquilo que está sendo realizado na ação deles no dia a dia, no envolvimento deles, gera bem-estar, né? Então, a paternidade ativa é um fator protetivo de saúde do homem, né? E isso é algo extremamente significativo. A mãe,
né, em contrapartida a toda essa situação de benefícios, né, ela também percebe uma melhora no seu bem-estar, né, uma satisfação consigo mesmo, com mais tempo para si, melhora a sua autoestima, se sente mais valorizada pelo parceiro, né, que exerce o papel materno de uma forma mais tranquila, não tão sobrecarregada, né, mas se sente também melhor como mulher, né, porque isso tem a ver com a escolha dela, do parceiro, né, isso tem a ver com a forma que ela pôde criar a família que ela tem hoje, né, então isso gera um bem-estar para todos, todos ganham, né, sem exceção. Mas existem alguns inimigos da paternidade também, né? E esses inimigos são inimigos conhecidos da nossa sociedade moderna, né? Esses inimigos estão relacionados às distrações que nos afastam da convivência, do investimento de qualidade, do tempo de qualidade, né, com os nossos filhos, né? TV, computador, celular, rede social, né? Tudo isso pode gerar, né, um prejuízo grande, e nós sabemos disso. E não só um prejuízo para a relação da paternidade ativa, mas também para a relação da família atual, né? Então, não é necessariamente importante estar perto, mas tem que estar junto, né? A convivência, né? Às vezes eu tenho a oportunidade de estar no mesmo lugar, na mesma casa, pandemia, né? Vamos ficar juntos, né? Mas como eu fico junto, né? De que maneira? Isso reflete muito também nessa questão da paternidade e das relações familiares de modo geral, né? O estresse no trabalho, conflitos familiares, a violência intrafamiliar, as dificuldades de priorizar a convivência com os filhos por outras demandas sociais, né? A questão, por exemplo, de tem uma festa, tem um outro compromisso, né? E vai deixando, né, o filho com outro cuidador, terceirizando o cuidado, né? Isso também prejudica, é um inimigo da paternidade, da relação familiar, né? Acreditar que a função paterna é substituível, né? A função paterna nunca será substituível. Ela é tão importante quanto a função materna. O Dr. Marcelo vai falar sobre isso com maior propriedade daqui a pouco, mas ela é tão importante quanto, né? Então a gente precisa reforçar isso. E problemas psicossociais que estão relacionados a questões pessoais mesmo do pai, né? Onde ele existe algumas questões relacionadas a um tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade de relacionamento, né? Algum problema no próprio desenvolvimento da família, né? Como essa família foi constituída, né? Onde está o papel dele ali dentro da família, né? Então, isso tudo pode ser um fator que prejudica, né, uma paternidade ativa e responsável. Mas nós, enquanto profissionais de saúde, né, nós temos um compromisso, né, nós temos uma responsabilidade muito grande para incentivar essa paternidade ativa e responsável, né? Nós temos que trabalhar na nossa realidade com pequenas e grandes ações para promover essa paternidade possível, né? Então a gente não pode pensar apenas naquilo que é ideal, né? Mas a gente também tem que pensar naquilo que é real, aquilo que pode ser feito, né? E no nosso dia a dia a gente tem condições de fazer muito, né? E a gente precisa reconhecer onde está essa oportunidade todos os dias, né? Então, assim, o incentivo da paternidade ativa e responsável, ela pode vir, né, a partir das ações que a gente desenvolve dentro da nossa rotina de trabalho, né? No Brasil, a gente conta com uma política pública voltada para o cuidado da saúde do homem, né? E essa política tem o objetivo de facilitar e ampliar o acesso com qualidade da saúde aos serviços, né, de saúde à população masculina, né? Só que não é tão fácil assim fazer isso acontecer, porque nós sabemos que a nossa cultura, né, a cultura faz com que se pese que o homem busca apenas os serviços de saúde quando já existe um problema instalado, né? É muito difícil a gente ver um homem buscando prevenção de saúde, né? Então a paternidade ativa ela pode gerar
esse desejo de prevenir, porque se eu tenho vínculo com alguém, se existe alguém que é importante para mim enquanto pai, eu quero cuidar da minha vida, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero estar bem para eu poder cuidar do meu filho, né? Para eu poder fazer parte da história dele, né? De uma forma saudável. Então, isso pesa muito e é muito bacana. Então, por isso que a gente precisa buscar desenvolver, né, um trabalho de promoção, de prevenção, onde o homem ele pode ser inserido na rotina mesmo de cuidados com a saúde dele, né, e com a saúde da família de modo geral, né. Então, a gente precisa dar acesso a esse homem, né, aos serviços de saúde, né, criar condições para ele estar dentro de um serviço de saúde. Então, a gente faz isso no nosso território, introduzindo, promovendo, facilitando e principalmente trabalhando para a mudança de percepção dessa população masculina da importância que ele tem, né, não só no autocuidado, mas da importância que ele tem na rotina, na vida da família, né? Mas como que a gente pode fazer isso, né? Atitudes que já estão previstas na nossa rotina de trabalho, né? Mas que precisam ser entendidas e valorizadas para que realmente seja efetivo, né? Então, assim, envolvendo inicialmente o máximo possível a figura paterna nas ações do planejamento reprodutivo, do pré-natal, da puericultura, né? Então, quando a gente traz esse homem para a convivência, né, da família, e quando a gente traz esse homem para a consciência de que ele é importante, né, em cada etapa do desenvolvimento dessa família, a forma de se relacionar vai ser diferenciada, né? A gente pode fazer isso através de ações educativas, com as empresas dentro do nosso território, utilizando datas importantes no calendário, né, das ações já previstas dentro do território, né, na conversa do corredor, na acolhida das demandas, tentando se antecipar algumas delas, né, para que o vínculo seja estabelecido também com o profissional de saúde, né? Ah, ele vai lá para buscar, sei lá, a receita da mãe, né? Ah, fulano, e aí? Como é que tá? Os seus exames? Está tudo bem? Você tem feito os seus exames com regularidade? Ah, e vai lá para buscar a declaração de vacina do filho, né? Ai, que bacana que você está aqui. Como é que anda a sua condição de saúde? Você continua fumando, né? É oportunidade, é gerar a oportunidade de falar sobre o assunto, né? De trazer a pessoa ao entendimento de que ele é importante, né? E que ele pode fazer parte de toda a rotina da família nos cuidados de saúde, né? Vamos lá. Quando a gente pensa no planejamento reprodutivo, né? A gente muitas vezes peca em pensar assim: papai, mamãe, filhinho, né? Mas hoje as configurações familiares estão mudando, né? Hoje a gente sabe também que muitas vezes não existe uma configuração familiar, mas a criança vem, né? A gestação não planejada, né? Relacionamentos não duradouros. Então, assim, a gente tem que pensar no planejamento reprodutivo de uma forma em que cada um tenha responsabilidade sobre suas escolhas, né? E incentivar a escolha responsável e a autonomia de um casal, seja ele um casal que vive junto, seja uma pessoa, uma jovem que esteja procurando métodos contraceptivos na UBS, mas que precisa também orientar, né, o parceiro, né, mesmo que seja um parceiro casual, né? Então, é levar a refletir sobre o relacionamento, um projeto de vida, a presença de um filho na relação, né? Quero, não quero, né? Será que é um bom momento, né? Como fazer isso? E a partir dessa reflexão, orientar sobre o planejamento familiar e os métodos reprodutivos e contraceptivos, né? Então, isso é muito importante. Até mesmo quando a gente pensa lá na adolescente que vai tomar, né, a injeção anticoncepcional, né? Ela precisa ser orientada, alguém precisa conversar com ela. Não é apenas aplicar a injeção, fazer o procedimento e tchau, né? É importante que na oportunidade da técnica, do procedimento, né, haja também a oportunidade de falar sobre o assunto, né? Sobre doenças sexualmente
transmissíveis, né? Sobre a gestação não programada, sobre projetos de vida, né? Então, tudo isso a gente pode fazer no nosso dia a dia, com iniciativa pessoal, né? E entendimento de que isso é importante. E existe dentro dessa questão do planejamento reprodutivo algo extremamente necessário, que é a gente pensar e inserir o homem adolescente e jovem nessa discussão, né? Então, como eu falei no começo, não é só o casal, né? O casal casado, a família constituída, né? Mas os relacionamentos, né? Então, o adolescente, né? Ele precisa ser envolvido, né? A adolescente que vem buscar, né, um método contraceptivo, ela precisa convidar o parceirinho dela lá para falar sobre o assunto, né? Porque ele precisa se envolver nisso e entender que a responsabilidade também é dele, não é só dela, né? Ah, engravidou porque ela não tomou o remédio, engravidou por quê? Né? Então, é uma questão de responsabilidade, né, que começa desde o planejamento reprodutivo, né? Outra questão também que é importante, né, é o pré-natal, né? Procurar envolver o casal numa rede de cuidados de saúde que vai além da gestante, né? Ofertando para o parceiro a oportunidade de monitorar a própria saúde, né? De realizar ações de promoção e prevenção de saúde, né? Incluir luz na consulta, né? A consulta do pré-natal. Ah, não veio? Por que não veio hoje? Fala para vir semana aqui, no próximo pré-natal, no próximo encontro, né? Trazer informações importantes sobre o desenvolvimento do bebê na gestação, com orientação sobre o período que eles estão vivenciando, né? Nesse momento, o bebê está assim, né? A gestação está se desenvolvendo dessa maneira. Então, é trazer esse parceiro para, desde antes da criança nascer, se relacionar com a criança, né? Sonhar, pensar na criança, desejar essa criança, né? Então isso é importante porque isso vai gerando o vínculo, isso vai fortalecendo a relação do casal e a chance de fazer com que essa paternidade seja real, seja ativa, né, e real, é muito maior, né? Então, muitas vezes a gente, nessa hora, né, quer só a gestante ali, né? Consulta, quem é o protagonista da consulta é a gestante, né? Mas não é só a gestante que está gestando, é uma família inteira, né? E esse parceiro precisa estar envolvido nisso, né? Ele precisa fazer parte disso para que ele possa realmente ter o desejo de se vincular à criança quando a criança nascer, né? O parto e puerpério também é extremamente importante, né? A gente está orientando, incentivando esse envolvimento, principalmente reforçar a importância da participação ativa do pai na hora do parto, né? Seja parto normal ou parto cesariana, é direito da gestante ter o acompanhante, né? Mas a preferência precisa ser do pai, porque é ali que ele vê, né, tudo acontecer, né? Antes ele estava vivenciando de ouvir falar, né? A mulher sente as contrações, a mulher sente a dor, a gestante vai, né, crescendo, a barriga mudando fisicamente, né? Mas esse homem também precisa estar envolvido. Então, ele precisa estar preparado para o momento do parto, para ele ser ativo, né? No momento em que a gestante está vulnerável, no momento em que a gestante está se sentindo fragilizada, né? Então, ele precisa estar ativo para proteger, né, a condição da companheira, né? Acompanhar a família nos primeiros passos também é muito importante, né, para valorizar os cuidados essenciais, os cuidados iniciais nesse vínculo que está sendo estabelecido e reforçado, né? Orientar sobre os direitos, né, no parto, os direitos civis, né, do cidadão, né? A gente tem condições de fazer isso também, né, durante o pré-natal e no parto. E a amamentação, né, que é o tema da nossa semana, né? A amamentação, ela é fundamental, né, para a relação mãe e bebê, mas ela também pode ser muito mais enriquecida com a participação do pai, né? Eu tenho até uma experiência pessoal em que, quando eu pude amamentar meus 2 filhos, né, tive a grata satisfação, foi muito importante para mim amamentar meus filhos, mas eu tive uma experiência que eu quero compartilhar aqui com vocês, né, com meu marido na amamentação,
em que ele dizia assim, eu posso fazer tudo, só não posso amamentar, né? E é real isso, né? E a gente precisa deles, né? Do parceiro, do companheiro, ele não vai ter o ato de amamentar, né? No peito, né? Mas aquilo que ele faz para gerar o ambiente, né? Para que a amamentação aconteça, é importantíssimo, né? Sem o apoio do meu marido, eu teria muito mais dificuldade, e quem já amamentou sabe muito bem o que é isso. Então, a gente pode usar a nossa experiência pessoal também, né, para incentivar e trazer a realidade da reflexão, da capacitação desse homem para ele apoiar a amamentação, né? Então, uma coisa que é importante a gente lembrar nisso é a gente precisa orientar em todos os aspectos, e ele estando participativo nessa orientação, ele vai ter uma consciência maior e ele vai poder amparar essa puérpera na hora que a dificuldade de amamentar surgir, né? Não, ó, vamos continuar, vai dar certo. Lembra que a enfermeira falou, né? É assim mesmo, tenha paciência. Vem aqui, deixa eu cuidar do bebê para você descansar, né? Ou busca o bebê para você descansar. Então, assim, é envolver, né? E isso só acontece, não é na cobrança, né? É no envolvimento, né? Então, avaliar todo esse benefício com o parceiro vai fazer com que ele esteja muito mais envolvido, né? Inclusive, a questão do benefício, do custo-benefício financeiro, né? Muitas vezes existe a dificuldade de amamentar, daí já se pensa na opção, né, da amamentação através de fórmulas, por exemplo, né? Vamos botar na ponta do lápis quanto custa usar a fórmula, sendo que a gente tem um recurso muito mais saudável, né? Que é a amamentação natural, né? Vamos pensar nisso. Então, a gente precisa trazer esse parceiro para poder realmente fortalecer essa ação da amamentação. E pensando nisso, né, nessa questão do todo o desenvolvimento, né, no momento que a criança nasce, tudo, a gente não pode esquecer do desenvolvimento da criança para a vida, né, como ser humano, como pessoa. E esse desejo e esse incentivo precisa ser constante, né? A gente precisa estimular a continuidade da participação ativa do pai em todos os momentos. Na consulta médica, na vacina, né? Na hora em que ele vai buscar qualquer tipo de recurso em que, por exemplo, ele é o responsável, né? Então, vamos lá. Que bom que é você que trouxe, né? O que você sabe sobre o que está acontecendo, né? Explica melhor o que está acontecendo. Então, assim, essa relação, ela é construída no dia a dia, né? A qualidade do vínculo tá sendo construída do desejo e do incentivo que a gente oferece. Porque, historicamente, a mulher já faz parte disso, né? E o pai, hoje, está precisando ganhar espaço, precisa ser orientado, precisa ser apoiado nesse novo papel. E nós é que fazemos isso, né? Dentro da nossa ação no dia a dia, né? Porque a figura representa segurança, proteção, responsabilidade. Isso é muito importante no desenvolvimento socioemocional saudável da criança. Ele não nasce pai, ele se torna pai. E à medida que ele se torna pai, ele vai transformando também, vai se transformando, né? E essa transformação vai acontecendo e dando um significado diferente para a existência dele, né? Muitas vezes, uma criança, ela gera num homem, né, uma transformação tão grande, tão expressiva, que ele se vê como uma pessoa realmente diferente, né, com um novo significado dele para viver, né? Então, isso é muito importante, a gente precisa pensar nisso. E lembrar também que existem estilos diferentes, né? A gente está falando de questão de compartilhar, né? Vamos compartilhar, estamos compartilhando os cuidados. A gente não pode idealizar, né? Nada que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a gente tem que lidar com o real, com o pai real, com a mãe real, com a família real que cada um tem, né? Lembrando que existe, né, as dificuldades que são inerentes ao desenvolvimento de uma família. Tem que lidar com o princípio de realidade, não é fácil mesmo, né? Mas é possível, né? E cada um tem um estilo diferente, né? E a gente tem que trabalhar com isso, né?
O pai lança o filho, vai lá, caiu, levanta, vamos lá. A mãe já é um tipo diferente, né? E a gente tem que valorizar cada forma e cada estilo de cuidado, né? Porque ambos vão se tornar importantes para a criança, né? A criança precisa estar, se sentir, né? Se sentir realmente cuidada pelo pai e pela mãe. É importante a gente trabalhar no sentido de fortalecer essa atitude responsável ativa, né, da família, do casal, né. Se o casal e os parceiros estiverem dispostos a enfrentar essas dificuldades e receberem o apoio inicial, isso vai acontecer. E esse vínculo vai ser cada vez mais fortalecido, né. Nós temos que valorizar, incentivar o desejo da participação do pai nesse processo de forma constante, principalmente facilitando o acesso e oferecendo apoio sem julgamentos. Muitas vezes na nossa rotina, né, a gente cai em tentação de dizer assim, cadê a mãe? Né? A mãe não veio? Por que a mãe não veio? A mãe não veio, mas o pai veio. O pai está aqui, né? O pai é presente, o pai sabe o que está acontecendo. E a gente tem que pensar que muitas vezes nós, profissionais de saúde, também somos inimigos dessa paternidade ativa. Porque muitas vezes a gente prefere a presença da mãe e constrange a presença do pai. Né? Então a gente precisa mudar esse modo de pensar, a gente precisa pensar em envolver para que essa paternidade seja real, seja ativa, porque essa é a responsabilidade da família, né? Não é só da mãe, né? A mãe está trabalhando hoje, então quem veio foi o pai, né? Que bom que você veio, pai. O que você tem para dizer? O que você precisa hoje? Né? Então a gente tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar quando o pai quer vir pré-natal, a gente tem que valorizar quando o pai está trazendo a criança para vacinar, e a gente tem que reforçar isso. Ah, mas não é mais que obrigação? Também, mas a gente precisa valorizar para que eles possam se sentir à vontade, né? A vontade de estar aqui, de estar fazendo, né? E se sintam valorizados por que eles estão fazendo. Isso, a função da mulher sempre existiu, mas a função do pai é uma função nova, né? Nesse sentido que eu quero dizer, né? Ah, mas e se o pai não estiver presente, né? Não existe um pai nessa relação familiar, né? A ausência de pai não necessariamente representa a ausência da representação da figura paterna ou da figura masculina. E isso a gente também precisa entender, porque existem novas configurações familiares e essas configurações familiares fazem parte da nossa sociedade. Né? Então, a gente precisa entender isso e a gente não precisa estigmatizar a família, onde não existe o papai, né? Precisa existir uma figura paterna, uma figura masculina, uma figura de referência, né? Mas qualquer pessoa com desejo pode exercer essa figura, né? Pode fazer isso. Então, a gente não pode se apegar a ideias, né, a pré-julgamentos, porque na nossa realidade nós acompanhamos todo tipo de configuração familiar, né? E nós temos um compromisso enquanto promotores de saúde. Independente da família que nós nos deparamos no nosso dia a dia, a nossa função é observar a nossa realidade e ter um olhar crítico, um olhar empático, né? A reconhecer a família real. E a família real é aquela que está junto. Né? Nós não podemos impor nenhum tipo de modelo familiar. Nós devemos fortalecer o que o outro tem, né? A sua disponibilidade. É essa família que essa criança tem? Vamos fortalecer essa família. Né? É essa figura paterna? Vamos fazer essa figura paterna ser ativa. Né? E aí a gente consegue promover realmente saúde. Né? Nós precisamos lembrar desse compromisso todos os dias. Empatia, a nossa meta, né? Porque com a empatia a gente consegue realmente alcançar, se vincular, educar, né? Promover saúde de verdade. E a gente também não deve se frustrar com aquilo que a gente investe, que a gente tenta e que a gente não consegue alcançar, né? A nossa obrigação é continuar tentando, a nossa obrigação é fazer, né? E quando a gente faz, né? Uma sementinha fica. Né? E se essa sementinha brotar,
Que bom, né? Então, a paternidade ativa e responsável, ela está ligada ao desejo do homem, né? Mas nós, enquanto profissionais de saúde, podemos ajudar a refletir sobre o desenvolvimento desse desejo, a dar caminhos para que esse homem possa realmente perceber, poxa vida, a minha presença na vida, no desenvolvimento dos meus filhos é significativa e é insubstituível, né? Então a gente não pode assumir a responsabilidade por nenhum tipo de mudança, mas a gente pode promover a reflexão para que essa mudança aconteça. E é por isso que eu estou aqui, né? E quero agradecer, né, a oportunidade de falar. Eu acho que foi meio rápido, mas estou aqui à disposição para depois, se houver questionamentos, e quero agradecer também a oportunidade novamente. Muito obrigada. Obrigada, Eliane. Foi ótima a sua abordagem. Acho que às vezes são coisas tão simples do dia a dia que às vezes a gente precisa parar para escutar alguém falando para a gente, ou em todos os momentos que nós podemos estar estimulando mesmo esse pai a exercer essa paternidade ativa, né? Foi bem bacana a gente assim, pensar, é um leque mesmo de momentos, né? E são oportunidades simples que podem fazer muita diferença na vida dele, né? Comecei a me lembrar quando, às vezes é muito frequente agora a gente ter um pai junto na puericultura, né? E quando a gente dá uma palavrinha de tipo assim, o que o senhor acha disso? Ou conta para mim como é que é tal coisa. Ou às vezes a mãe está trocando o bebê, que ao invés de você fazer a pergunta para o bebê, você faz a pergunta para ele, e ele discorre perfeitamente sobre a dieta, ou sobre como vai a amamentação. E aí ele se sente super importante, Valorizado, né? Valorizado mesmo naquele papel ali. E então esse simples olhar para ele, perguntar, ouvir dele a história que você normalmente pergunta sempre para a mulher, faz muita diferença. Faz ele de verdade se sentir incluído nesse papel, né? De realmente ajudar a fazer esse filho, né, se tornar um indivíduo melhor. Então, eu gostei muito mesmo, foi ótimo. Acho que nós temos aqui vários participantes que com certeza puderam refletir um pouco sobre isso e quantas ideias nós podemos ter a partir dessa cutucada, né, que você nos deu aí, para a gente poder apoiar cada vez mais. Na sala de vacina, muitas vezes os pais acompanham, porque a mãe é mais mole, não gosta de entrar junto. Sim. Quem segura o bebê é o pai, né? Então, você vê, é um momento tão simples, um momento que a gente pode resgatar para ele vir fazer um exame, cuidar da própria saúde, né? Então, eu gostei bastante disso, né? Da gente pensar mesmo de que um pai que tem um vínculo com o filho, ele se sente mais motivado para cuidar, né? Então, isso é bacana, a gente tratar isso com ele, né? Olha, você precisa se cuidar, porque você tem um bebê pequeno aí ainda para cuidar, né? E tal. Então, eu acho que isso foi bem interessante. Agradeço, viu? Eu que agradeço. E eu ouvi alguns elogios aqui das pessoas gostando da tua fala, mas nós não recebemos nenhuma pergunta propriamente dita, né? Ah, tá. Tem uma pergunta aqui da Adriana. Ela gostaria de saber que estratégias e serviços estão utilizando para manter o pai presente neste momento de pandemia, onde, apesar de possuirmos leis que garantem o direito do pai, sabemos que muitos serviços não têm respeitado. E o quanto a presença do pai como apoiador dessa nutriz que, por vezes, possui um filho prematuro hospitalizado, precisa desse pai companheiro neste momento. Eu não sei se você tem conhecimento de alguma estratégia, de algum serviço que tem promovido algum tipo de estratégia diferente para possibilitar que esse pai esteja apoiando aí nesse momento? Uhum. Eu sei que existem várias estratégias dentro da atenção básica, né, que é a minha rotina, é o meu dia a dia, né? A gente tem, assim, orientações, a gente tem, desculpa, a gente tem guias, né? Eu até não consegui colocar no final da apresentação
do slide, o último slide, onde eu mostro alguns guias, né, para que o profissional de saúde possa procurar também informações sobre isso. A gente tem isso disponível, sim, o próprio Ministério da Saúde, ele traz esse incentivo, né, ao profissional de saúde para apoiar essa paternidade ativa, responsável, né, mas a gente também conta, né, com uma situação muito particular do profissional de saúde, né, o profissional de saúde, ele precisa ser responsável e ter um compromisso nessa ação do dia a dia dele, né, de valorizar cada momento em que esse pai esteja presente, né. É lógico que na nossa realidade a gente vê muito mais, é mais comum até pais pouco envolvidos do que aqueles que estão envolvidos, né. Mas até mesmo aqueles que são pouco envolvidos, eles precisam ser chamados a essa responsabilidade, né. Então, eu acredito que poder falar sobre isso entre nós profissionais, poder trazer esse olhar, o pai, vem aqui, vamos conversar um pouquinho, né? Ou então favorecer a escuta, né? Tá ativo, né? E disponível para escutar as dificuldades que essa família tem, né? Poder encontrar as fortalezas que cada um tem diante das dificuldades que encontra para se superar. Então, tudo isso é estratégia, mas essa estratégia é muito mais pessoal do profissional, onde ele precisa estar atento, sensível ao tema, do que necessariamente a uma lei, a alguma diretriz, né, que o Ministério da Saúde recomenda, né? Eu acho que é muito mais uma atitude proativa. A Lilian cutucou aqui, não é a Lilian Poli, a Lilian Macedo. Ela, além de elogiar que a tua fala estava muito boa, muito gostosa, ela está falando sobre o pré-natal do parceiro. E aí, sim, será o pré-natal que você podia falar um pouquinho disso? Sim, o pré-natal do parceiro, ele é feito durante o pré-natal, né, onde ele é chamado a realizar alguns exames, né, uma checagem, vamos dizer assim, da condição de saúde dele, né, exames exames gerais, exames para ver a condição de saúde dele, hepatite, HIV, IST, sífilis, né, infelizmente a sífilis está muito recorrente, né, nas gestantes, então, assim, o parceiro também é chamado a fazer isso, né, mas muitas vezes existe a oferta, mas não existe a procura, né, por isso que nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos reforçar a todo momento, a cada oportunidade, essa participação, porque esse pai, ele se sente participante, ele se sente importante e ele também vai poder modificar um pouco essa visão que eu falei, né, agora há pouco, de que ele é mais um ali, não, ele é o pai, ele também é importante, a saúde dele é importante e ele precisa fazer parte de tudo. Né? Mas como você falou, apesar de existir a oferta, nós profissionais de saúde muitas vezes não fazemos a propaganda dessa oferta, né? Isso também. Para a mulher, olha, convida seu marido para vir, né? Olha, ele tem direito a isso, seria importante que ele viesse, ou a gente, né? Então, isso também nós podemos fazer, né? Que é isso que você está falando bastante da coisa de cada profissional poder estar fazendo isso. Mas eu acho que falando nessa coisa aí de políticas mesmo, e muito bem lembrado esse comentário que a professora Adriana fez a respeito do prematuro, né? Porque o prematuro é uma criança que às vezes fica por muito tempo internado e requer que a mulher precise ficar lá quase o dia todo. Se a gente quiser que o aleitamento materno se estabeleça, ela precisa ficar no hospital, porque não há como aleitamento acontecer com a mãe em casa e o bebê no hospital, né? Para ela poder ficar no hospital, ela precisaria de um apoio maior desse pai, ficando com as crianças em casa, assumindo outras atividades que então até não eram assumidas pela mulher. Então a gente precisava incentivar uma certa política mesmo que garantisse esse direito do pai de poder ter a sua licença paternidade ampliada nesses casos, né? Em função de precisar mesmo dar conta de um contexto que é bastante, que demanda bastante do parceiro dela,
né? Então, eu acho que a gente Verdade. pode estar pensando que a gente tem algumas lutas aí pela frente, né, para assegurar alguns direitos que podem ainda garantir mais essa figura paterna mais ativa, né? E, Sim, sim. por último, eu gostaria só de reforçar a questão do atestado que o acompanhante tem direito de levar para o seu trabalho, né, para acompanhar a mulher no pré-natal, né, para acompanhar durante a puericultura, que ele tem direito a esse atestado de acompanhante, que muitas vezes a gente também sonega isso, né, nesse sentido. Sim. Então, acho que... E isso que você está falando é importante, é sonegado, muitas vezes é sonegado. Né? E às vezes a gente tem até Independente que ele vá. preconceito, né? Sim. A respeito disso, né? Então, assim, uma vez eu ouvi na UTI neonatal uma médica falando assim: escuta, esse pai não trabalha, não, que fica aqui o dia inteiro junto com a mãe para ver esse neném. E era um pai que trabalhava noturno. Então, durante o dia, ele acompanhava a mãe na UTI para ver o pai, para ver a criança. E a médica se incomodava de ver aquele pai o dia todo ali, porque é como se a gente pensasse que o lugar do pai é só no trabalho, né? Ele tinha essa condição de poder estar, que é uma coisa que a maioria dos pais não tem, né? Eles vêm só no... Às vezes tem até a condição, mas às vezes não tem a abertura, né? Então a gente precisa convidar. Né? Nessa época da pandemia, eu tenho tido uma função extraordinária aí, né? De ficar na porta recebendo alguns pacientes e tal, e quando chega para fazer o pré-natal, a gestante, eu falo assim, tá sozinha? Né? Às vezes o companheiro leva, né? E fica lá fora. Eu falo, não, chama junto, entra junto, né? A gente tem que chamar, a gente tem que dizer, ó, você é importante estar aqui, né? Você precisa conhecer como é que está o desenvolvimento e a espera do seu bebê, né? Então isso é muito importante mesmo. Então tá jóia. Vamos encerrando, que a gente tem mais uma palestra aí. Marcelo. Com o Dr. Marcelo José de Castro, então, que pode estar abrindo a sua câmera aí. Ele é médico e psicanalista de adultos e adolescentes, é membro da Associação Psicanalítica Internacional de Londres e também da Associação Psicanalítica da Argentina, Buenos Aires. E é mestre em saúde mental pela Unicamp. O Marcelo tem muita experiência no atendimento às famílias, né? E também tem já de longa data contribuído conosco aí no CAL, né? Discutindo várias questões psicanalíticas relacionadas com o apoio do aleitamento materno. Claro que ele tem um viés enorme, que é ser marido da Lilian, que é a coordenadora do CAL há tantos anos, né? E aí ele se vê sem outra alternativa que não seja estar completamente incluído no nosso grupo, nos ajudando a refletir e aprofundar. É um conflito de interesses, né? Então, doutor Marcelo, é um prazer tê-lo conosco e eu deixo você com a palavra. Obrigado, Edilene, obrigado. Eu agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar ouvindo, aprendendo. Pude rever aí a Eliane, querida colega, psicóloga, que conheci em outros momentos da vida, estou vendo ela aí brilhando na experiência profissional, no seu amadurecimento, no seu percurso. Parabéns na linha de frente, né? E podendo saber o que é de frente, né? E podendo saber o que é a tarefa dura, o desafio que significa para o profissional de saúde estar ali na linha de frente, cuidando, né, da atenção primária, cuidando desse desafio imenso que é o aleitamento materno em toda a sua complexidade, né, em todas as suas dimensões. Então, é breve, é curto, precisamos cuidar de não cansar muito a nossa audiência, o tempo disponível nem é muito longo, né? Vamos tentar dar uma pincelada, tentando ver aqui uma das formas, né, de pensar que dentro de um ensaio da campanha mundial, da Semana Mundial do Aleitamento Materno, está fazendo, que é fazer esse gancho, fazer esse percurso, fazer esse link, né,
com uma temática tão atual, tão importante de conscientização, que é a questão ambiental, a questão ecológica, né? Vamos estar vendo alguma coisa nesse sentido e eu queria estar compartilhando do ponto de vista da psicanálise, que é um aspecto importante comum, às duas temáticas, né? E eu estava, então, colocando aqui justamente a questão ambiental aqui como ponto, né, aonde a gente iria chegar, pensando o lar, configuração primária, o lar, configuração primária, o núcleo familiar original, né? O bebê com a sua mamãe, com o seu papai, né? E do primeiro ambiente há um único planeta, que é o único grande planeta aí que nós temos, a casa onde estamos chegando em Marte, já fomos à Lua, a importância da função paterna no aleitamento materno, tem a função paterna no aleitamento materno dentro de uma perspectiva ambiental, dentro de uma perspectiva do desenvolvimento humano sustentável. Tá? Um ponto de partida, que é bem sabido, que é bem conhecido, que a ciência já nos diz há algum tempo, e é um conhecimento bastante consolidado para muitos dos nossos participantes, é um tema príncipe aí, né? O aleitamento materno, o aleitamento materno exclusivo, tema príncipe aí, né? O aleitamento materno exclusivo, desde os primeiros momentos após o parto e ao longo dos primeiros momentos de vida, né? O aleitamento materno, os primeiros meses de vida, como entre clínicos, tá? O fundamento, tá? É o fundamento de muitas das políticas de saúde da criança universalmente estabelecidas, né? E isso a partir de uma conhecidamente superior que qualquer outro, e isso em todos os aspectos, no aspecto nutricional, imunológico, psicológico, vamos ver um pouco dessa questão socioeconômica e da questão ecológico-ambiental. E é por isso tanto esforço aí, né, do Talma da prefeitura, do banco de leite materno, dos pesquisadores, dos docentes das universidades, dos profissionais da linha de frente aí, nossos pediatras, ginecologistas. Existe um esforço, né, para a questão da figura do pai enquanto constituinte, de fato, desse objetivo e na proteção ao aleitamento materno, né? Tão bem colocado aí, na proteção ao aleitamento materno, né? Tão bem colocado aí pela nossa querida Liliane, né? Vários estudos para a qualidade e duração do aleitamento materno, com relação à figura do pai. Isso do aleitamento materno com relação à figura do pai. Isso também é um ponto de vista inquestionável, né? Entretanto, né, a figura do pai, e aí as coisas começam a se complicar, e quem sabe por aí a gente paternidade responsável, paternidade ativa, paternidade participativa, é porque existe uma dificuldade nesse sentido. Paternidade ativa, paternidade participativa, é porque existe uma dificuldade nesse sentido, né? Nós estamos vendo, né, falando bem assim por alto aí com vocês, apenas tangenciando o assunto, que o pai, hoje, né, ele é também o herdeiro histórico e cultural do masculino e da figura do homem ao longo da história, né? Do masculino
e da figura do homem ao longo da história, né? O patriarcado, historicamente, encontra-se diante seu lugar, seu espaço já conquistado, mas ainda vemos as mulheres em geral, seu lugar, seu espaço já conquistado, mas ainda vemos as mulheres em geral tendendo a ser menor numeradas, a mulher tendo que fazer 3 ou 4 jornadas diárias, né? É a violência contra a criança, né? Isso tem violência contra a criança, né? Isso tem muito, infelizmente, criança, né? Isso tem muito, infelizmente, esta marca da figura do homem, né? Do patriarca, direito da mulher na história, na cultura, na sociedade, nos meios de produção, no trabalho, né? Da mulher na história, na cultura, na sociedade, nos meios de produção, no trabalho, né? O homem se vê como se fosse, em termos medievais, um antigo senhor feudal, deposto de um posto que outrora ocupou e que trouxe também seus problemas. Posto que outrora ocupou e que trouxe também seus problemas, né? Abre-se com isso, então, um grande hino, o pai se localizar, se relocalizar, se repensar, se reconstruir, pai se localizar, se relocalizar, se repensar, se reconstruir, né? E eu diria que entre os desafios, a questão do contemporâneo, que queira se dizer homem contemporâneo, né? Eu faria um parênteses, tá? E se dizer homem contemporâneo, né? Eu faria um parênteses, tá? E seria importante, a Eliane comentou isso, e isso é constatado aí na minha frente, tá? Nós, quando estamos falando aqui de pai, e falarei de pai, nós estamos incluindo em relação à sua importância na relação com a mãe, a sua importância na relação com a mãe, com o aleitamento materno, no desenvolvimento sócio-psicossexual infantil. Repreende a mera diferenciação anatômica, sexual, genital, homem, a mera diferenciação anatômica, sexual, genital, homem e mulher. Estamos falando do exercício de função paterna. E essas experiências nativas vêm provando que nós podemos abstrair da questão da figura provando que nós podemos abstrair da questão da figura o pai para a questão da função paterna, né? E é sobre a função paterna que estaremos falando, ainda que nós estejamos usando muito a questão da figura do pai. A campanha atual, a esse ensejo, a esse objetivo de estimular a figura paterna, a esse objetivo de estimular a figura paterna e a figura do pai na relação sua com o aleitamento materno. E o que teria as ambientais? Chegaremos lá. Do ponto de chegaremos lá, né? Do ponto de vista da psicanálise, né, nós vamos pensar brevemente, né, para o bebê, para a criança, num tríplice registro, né? Para o bebê, para a criança, num tríplice registro no sujeito humano. O primeiro registro a gente chama em psicanálise de um registro simbólico,
tá? O pai como função que é simbolizado por uma palavra, por um enunciado, tá? Pela linguagem, é algo que é simbolizado por uma palavra, por um enunciado, tá? Pela linguagem, é algo que é dispensado de estar concretamente ali. Dispensa a presença aqui de uma porção, de um baldinho, de um recipiente com o leite, de uma porção, de um baldinho, de um recipiente com o leite materno, para que a gente veja, né? O símbolo ocupou o lugar, a coisa em si pode faltar. Dizemos que antes mesmo da fecundação que foi dar origem àquele embrião e aquele sujeitinho humano que acabou. Antes mesmo da fecundação que foi dar origem àquele embrião e aquele sujeitinho humano que acabou de nascer e que vai mamar, o pai já era função de uma falta, já era função de um desejo. O humano precisou haver um desejo, uma falta, precisou haver um desejo, uma falta, precisou haver um nome que estivesse presentificando a coisa que faltava, tá? Toda uma questão transgeracional, toda uma questão de homem está, portanto, já presente e anotada nesta questão, está, portanto, já presente e anotada nesta questão da linguagem, neste universo da linguagem onde somos inseridos, né? Eu gosto muito de citar, né, em algumas regiões na China, né? Até hoje, quando dão à luz, costumam fazer uma frase, falar Nina, né? Até hoje, quando dão à luz, costumam fazer uma frase, falar, enunciar uma frase ritual, né? Aos antepassados do teu nobre pai. Ou seja, existe um reconhecimento de um valor simbólico, do teu nobre pai. Ou seja, existe um reconhecimento de um valor simbólico, de um valor que dispensa a presença real, mas faz com que a força de um símbolo esteja presente, né? A gente viu isso na nossa a mãe cansada de cuidar dos demais irmãos, os afazeres da casa, nos diz um símbolo, nos diz um nome, nos invoca, nos convoca, cansada de cuidar dos demais irmãos, os afazeres da casa, nos diz um símbolo, nos diz um nome, nos invoca, nos convoca a pensar, né? E paternidade responsável significa isso, que haja um nome que presentifica-se mesmo na ausência. Por quê? Porque a mulher insere para além da sua díade, da sua relação materno-infantil, para além da sua díade, da sua relação materno-infantil, deste mundinho só com a mamãe. Existe um segundo registro que chamamos de imaginário da palavra imaginário da palavra imagem, né? O pai como uma imaginário da palavra imagem, né? O pai como uma imagem para o seu filho, nós estamos nos referindo a esses processos inconscientes de escrever no valor de imagem. É o pai herói da criança, né? É o pai imagem, é o pai herói da criança, né? É o pai imenso, é o pai poderoso, é o pai amoroso, é o pai temido, tá? É uma imagem que vai se constituindo paulatinamente. É nessa imago paterna, nessa imagem de pai que a criança construirá toda essa imago paterna, nessa imagem de pai que a criança construirá também a sua própria imagem, uma imagem de si.
Um pai, portanto, que investe com o seu sorriso e com a sua repreensão, que se dedica a brincar, mas ao tempo não está tão desejado, tão possível, né? Naquela relação. Não está tão desejado, tão possível, né? Naquela relação com a criança. Ele faz com que a qualidade de sua imagem vá se inscrevendo, né? É um pai disposto a sair de si, que ele vai construindo na criança, né? Construindo na criança, né? Que ele vai construindo na criança, né? Temos um problema, né, no tocante a isso. Quando essa imagem é borrada, quando essa imagem fica borrada, fica fraturada, tá? Para a criança. Pais narcisistas, pais excessivamente narcisistas, encontram sérias na sua relação. E isso pode estar muitas vezes na raiz das suas ambivalências, das suas dificuldades de participação ativa no aleitamento materno. O pai pode estar vivenciando inconscientemente aquele pimpolho que chegou, aquele bebezinho que chegou, que rouba a mamãe dele, que faz o corpo da mamãe se modificar, que faz aquelas tetas, aquelas mamas não serem mais para o seu deleite, para o seu prazer sexual, e sim para também amamentar aquela criança, né? Este pai pode estar vivendo inconscientemente aquela criança, aquele filhinho, aquela filhota, como um rivalzinho. Ele pode não estar se dando conta que ele está rivalizando, né? E aí atitudes que vão desde não muita participação até mesmo o boicote explícito, assintoso, quando não violento, ao aleitamento materno, né? São muitas as dificuldades que os nossos profissionais da linha de frente enfrentam, que a gente vê na clínica, nas famílias, quando a gente começa a investigar naquela criança, naquele pré-adolescente, naquele adolescente, como foi a história do aleitamento materno, né? Daquele sujeito que está agora ali com alguma condição demandando ajuda, né? Nos tempos de hoje, essa questão de imagem, né, faz nos lembrar o mito de Narciso, né, que traduzido para o nosso tempo, podemos dizer, se você está muito, né, como papai, preocupado com a tua imagem para as redes, né, preocupado com aquelas imagens que rolam na telinha do teu celular, alguma coisa aí da ordem do imaginário ficará manca, né? Haverá problemas, né, neste sentido do investimento paterno na figura do filho, né, na imago paterna, no registro imaginário na criança. Tá? Avançando um pouquinho mais, teríamos um terceiro registro. A gente fala que é o registro da ordem do real. O registro não somente simbólico, o registro não somente imaginário, falamos do registro real. Real porque procede, inclusive, da própria biologia. De fato, na realidade biológica das coisas, né, como as coisas são, houve a necessidade de espermatozoide que fecundasse um óvulo, tá? Ou seja, entre naquela história da mamãe que está amamentando o seu bebê e o bebê que está sendo amamentado, embevecido, cuidado e possuindo a mamãe somente para si, tá? O pai é, de fato, um terceiro que, na verdade, antecede a criança. É um primeiro junto com a mãe, né? O pai é o homem dessa mulher, né? Nesse sentido, do ponto de vista da psicanálise, dizemos que o pai faz a inscrição com o seu nome, com o seu caráter imaginário, com o seu valor simbólico, e ele também faz as primeiras inscrições de uma noção chamada a lei. Este terceiro, né? Esse terceiro que impacta, esse terceiro que institui limite, esse terceiro que ali está de fato e de realidade, né? Lei com L maiúsculo, lei no sentido deste terceiro impositor de limites. Tá? Deixemos isso um pouquinho anotado, avançamos um pouquinho e pensamos, pai e mãe, né?
os destinos que os pais vão ter num determinado momento, superar algumas etapas do desenvolvimento, uma fase oral nos primeiros meses, uma fase anal, a fase fálica. Nós vamos ver chegar a criança naquilo que a psicanálise descobriu com Freud, né? O chamado complexo de Édipo, uma travessia, um sepultamento de um grande conflito ligado a essa angústia, a essa função do pai enquanto real, né? A essas angústias ligadas à castração, a descoberta de que os limites do corpo sempre vão ser mais estreitos que os limites da ambição, do desejo da criança, né? Freud nos diz que não há nenhuma criança que, no fundo, tenha conseguido perdoar a sua mãe de tê-lo desmamado um dia, né? Isso fica como um registro, a gente retoma isso daqui a pouco, né? Mas registre-se a questão da importância aí do desmame, porque nisto, esta preocupação com o terceiro, com o outro, com o mundo que não seja somente este primeiro ambiente, eu, mamãe, né? É que nós temos na instituição, na instauração, na estruturação, na inauguração do superego, do supereu, nós temos a possibilidade de inscrição do outro, da ética, deste ethos, né? Dessa noção moral, né? Neste sentido, né, eu digo, a Edilane estava falando agora há pouco, agradecendo, e eu é que agradeço a participação há muito tempo aí no Calma, nas coisas, eu sempre costumo dizer que preferem me ver falando muito mais da amamentação, a importância para o bebê, a importância para a mãe, do que do desmame, né? E o desmame tem uma razão de ser, o desmame tem um momento certo também, o desmame é um desafio, um momento muitas vezes penoso, tão importante quando no momento adequado, isso é variável de situação para situação, de criança para criança, tão importante quanto foi o aleitamento materno e até o aleitamento materno exclusivo, né? Opera-se uma preocupação com o outro. Essa criança precisa entender que há um universo de linguagem. Ela agora, ao invés de receber o peito da mãe, ela vai falar com a sua linguagem, ela vai aprender a dizer: mamãe, eu quero leite, mamãe, eu estou com fome, mamãe, eu estou com... Ela vai se inscrever agora ativamente neste universo da linguagem na qual ela nasceu e foi atravessada, na qual ela se inscreveu como sujeito humano. Aí a primeira noção, digamos assim, de uma ética e de uma preocupação com a inscrição de uma instância moral que nos faça preocupar com tudo aquilo que representará um terceiro, um outro, um mundo que existe além de eu, mamãe. Mamãe e eu e o nosso umbigo, nós e a nossa placenta, nós e este mundinho. Mamãe é só para mim e eu sou tudo que a mamãe quer. Não, não é bem assim. Neste aspecto, falando de ambiente, vejam como que a nossa campanha mundial de aleitamento materno deste ano coincide com as metas de desenvolvimento sustentável, né, dos objetivos de desenvolvimento sustentável em vários aspectos. Estamos falando sobre igualdade de condições para a mulher, de incentivo, né, à educação, de um planeta mais habitável, estamos falando de uma série de questões muito ligadas, né, à questão do aleitamento materno, na medida em que, tá, vários estudos comprovam, e aí temos doutores, pesquisadores presentes aí na nossa audiência, né? Muito mais habituados até com essa leitura. Eu andei fazendo uma revisão e fiquei impressionado como, de fato, é um consenso, tá? E que também, de um ponto de vista de preocupação com o ambiente onde estão todos os terceiros, tá? Onde estão todos os que são os outros, este nosso planeta Terra, tá? O leite materno é infinitamente superior do ponto de vista também da pegada de carbono, também do ponto de vista de vida neste período chamado de antropoceno, também como referência, como uma chave para o desenvolvimento sustentável, menos poluidor, né? E eu fico impressionado como que às vezes passa batido a preocupação, a facilidade com que se pensa, se cogita com fórmulas infantis, com alternativas ao leite materno,
precipitadamente atendendo interesses que são de outra natureza. Tá? Se estamos falando de um planeta habitável, habitável inclusive para nós humanos, a nossa realidade não está caminhando tão bem assim. Né? A nossa situação global, a nossa situação planetária não está bem assim. Tá? A nossa Terra, o nosso planeta sofre, nega-se as mudanças climáticas, nega-se a participação do homem nos seus meios de produção, de distribuição de riqueza, na sua globalização desenfreada, nega-se o sofrimento que estamos causando à mãe natureza, considerar sempre que estamos como se fôssemos bebezinhos, criancinhas, infantis, que somos filhotinhos únicos de uma mamãe, planeta Terra, absolutamente infinito, cheia de paciência, com toda a atenção do mundo para dar, que não há um terceiro, que não há um outro, que não existem outras demandas, que não existem outras consequências, né, da nossa profusão de demandas e de atitudes predatórias, né? Predatórias em relação à nossa casa, predatórias em relação à Mãe Terra, predatórias no sentido de insaciáveis, de vorazes, como seria o bebê humano naturalmente no seu psiquismo original, no seu psiquismo primitivo, se não recebe os seus devidos limites. Falando do planeta, se querem que falemos e exemplificamos tristemente aqui no nosso país, estamos vendo a Amazônia hoje criminosamente devastada com uma cumplicidade de um governo que quer aproveitar uma pandemia para fazer passar boiada. Né? Nós estamos também falando de famílias criminosamente destruídas em Belo Monte com a cumplicidade do governo que foi imediatamente anterior a este, que hoje mete a boca do governo que passou. Nós estamos falando de uma vida criminosamente soterrada na lama, na barragem de Mariana, me perdi agora, não é Sobradinho, né? Nós estamos falando de absurdos que estão sendo cometidos criminosamente com a cumplicidade de governos de todo o tempo, desde que o Brasil é Brasil, desde que a nossa colônia se fez aqui, desde o descobrimento da nossa terra. Né? Neste aspecto, a gente vai lembrar, e eu peço que vocês leiam comigo, 2 fragmentos, né, da obra de Freud, né? Quando ele nos diz que o ser humano não é um ser manso, amável, no máximo capaz de se defender. Este ser humano, gente, é o bebê que a gente luta para que mame no peito da mãe, que a gente batalha pelo aleitamento materno, é deste que Freud está dizendo, tá? Não é um ser manso, amável, no máximo capaz de se defender se o atacam, senão que é lícito atribuir à sua dotação pulsional uma boa cota de agressividade. Em consequência, para o ser humano natural, a natureza humana é esta, o próximo não é somente um possível auxiliar e um possível objeto sexual, senão o próximo, o outro, o terceiro, é uma tentação para nele satisfazer a agressão, para explorarmos a força de trabalho sem ressarcimento, para usar sexualmente sem consentimento, despossuir do patrimônio, humilhá-lo, provocar dores, martirizá-lo e assassiná-los. O homem é o lobo do homem. Essa é Freud, dizendo sobre a natureza humana. Né? E aqui está, em meu entender, a questão decisiva para o destino da espécie humana. Se o seu desenvolvimento cultural conseguirá, e em caso afirmativo, em que medida conseguirá, dominar a perturbação da convivência que provém da humana pulsão de agressão e de autoaniquilamento. Hoje, os seres humanos levaram tão adiante o seu domínio sobre as forças da natureza e sobre o outro, que com seu auxílio lhes resultará fácil exterminarem-se uns aos outros até o último homem. Eles o sabem,
Daí boa parte da inquietude contemporânea, da nossa infelicidade, do humor angustiado dos nossos dias. Freud, em O Mal Está na Cultura, 1930, parece que escreveu anteontem e publicou ontem este livro. Esta, a natureza humana, vista de forma inclemente, sem adocicar, sem dourar a pílula, pelo pai da psicanálise. E aí retomamos a importância da nossa inquietação, desta função paterna, enquanto simbólico, imaginário e real, enquanto instaurador de limites, enquanto gerador dessa semente de preocupação com o ethos, com o outro. Porque justamente a internalização das funções materna e paterna são traduzidos na constituição de um eu sensível às demandas éticas da civilização é o grande desafio. Assim como no aleitamento materno, a mãe não se resume a apenas uma glândula secretora de leite para o organismo. São as primeiras inscrições que a mãe traz de acolhimento, de identidade, de valor de si, de cuidado, de amparo. Esse papel da função materna, digamos assim, nesse sentido. No aspecto da função paterna, também vamos falar a respeito do bebê em crescimento recebendo essa noção de corte, essa noção de limites ao desejo predatório inerente à natureza humana, de percepção de que há sempre um terceiro, de que há sempre um outro que tem que ser levado em conta, porque ele também está aí. Porque ele também partilha do mesmo ambiente, do mesmo planeta. E o nosso planeta não é uma mãe onipotente e inesgotável em seus recursos. Esta terrível situação que a gente está vivendo agora, de uma pandemia global, muito além do caráter trágico, está a nos mostrar que nossos modos de relação com tudo aquilo que constitui o ambiente, desde as relações intrafamiliares, as crianças que estão trancadas dentro dos apartamentos com seus pais, a dificuldade que está sendo levar isso em frente, como tudo aquilo que tem a ver com os nossos meios de produção, com a distribuição de riquezas, com os nossos semelhantes menos favorecidos social e economicamente, com as nossas minorias, tantas vezes situadas à margem das nossas riquezas culturais, sociais e econômicas, precisam ser revistos. O outro, o terceiro, existe. E eu preciso fazer dele um outro para mim. E, nesse sentido, é que o aleitamento materno pode ser entendido como uma etapa fundamental e indispensável, sim. Mas desde que fique claro, desde que tenhamos também a noção que não é um fim em si mesmo, mas que é um fundamento indispensável para que, desde esse primeiro momento de vida do sujeito humano, todos possamos aprender que vivemos, na verdade, num planeta único. E que, assim como nossa mamãe não era infinita, apesar do bebê achar que era, nosso planeta não é infinito. Esta operação de limite precisa se inscrever. Nossas crianças, nossas florestas, nossas reservas de águas naturais, o que faremos? Quantas empresas que fazem propagandas bonitinhas na televisão, multinacionais da indústria alimentícia estão abusando predatoriamente, e há décadas, há séculos, desde a Segunda Guerra Mundial, existem registros históricos do abuso em relação às crianças, e hoje, tardiamente, estamos tomando consciência de que populações inteiras foram incentivadas predatoriamente, criminosamente, a não valorizar o aleitamento materno como uma fonte ecológica, economicamente saudável, imunologicamente suficiente, psicologicamente insuperável.
está ali no leite materno, está ali no amparo do cuidado, na forma como a mãe amamenta a sua criança, e está, portanto, neste desafio que a nossa campanha mundial de aleitamento materno coloca, que é fazer com que o ser humano possa fazer este percurso que sai desde um primeiro ambiente, mas voltando-se para a sua habitação maior, que é o primeiro e único planeta que conhecemos. Uma paternidade enquanto função de lei, enquanto semente também de uma ética, muito mais do que ajudar, auxiliar, apoiar a mãe que amamenta. Uma paternidade que inscreva a possibilidade de uma noção ética rumo a um planeta e uma comunidade humana, uma civilização humana, né, marcadas, então, por essa compreensão e pelo respeito, né, ao outro e aos limites, porque, como nossa mamãe, o nosso planeta não é inesgotável. Muito obrigado, era por aí que eu queria estar começando aqui com vocês e estar colocando alguma questão, tá bem? Muito obrigado pela oportunidade. Nossa, que passeio maravilhoso que a gente fez agora, né? Complementando mesmo esse que a gente começou com a Eliane, falando um pouco das práticas, da atuação, de como a gente pode fazer isso. E agora pensando numa paternidade responsável muito mais além do que aquele primeiro ambiente que seria mesmo, né? O papai, a mamãe e o filhinho ali, como o Dr. Marcelo sempre costuma carinhosamente chamar essa tríade aí, né? Chamando mesmo a responsabilidade dos homens para exercer essa paternidade, contribuindo com um planeta sustentável, né? Contribuindo muito mais do que a gente consegue mensurar, né? Na verdade. Então, acho que e nessa perspectiva psicanalística faz a gente viajar muito mais ainda, né? Para além daqueles objetivos ali delimitados de um planeta sustentável, se a gente for pensar nas consequências, né, psicanalíticas dessa paternidade responsável, pensando no planeta, a gente não consegue colocar dentro daqueles quadradinhos, né, do planeta sustentável. É muito maior do que a nossa capacidade intelectual possa alcançar. Excelente, doutor Marcelo, eu quero agradecer. Você não nos surpreende, todas as vezes que você traz as suas reflexões, a gente fica realmente assim, embasbacado de pensar em coisas que a gente não tinha parado, coisas que a gente que não estão no nosso dia a dia, que a gente não lê tão facilmente, que a gente não conversa sobre, né? São questões de muita profundidade e que enriquecem muito o nosso olhar, né? E eu acho que dá essa amplitude mesmo, né? Para gente, para nossa atuação também, né? Então é sempre muito bom. Tem vários elogios aqui para você. Eu fico feliz. Nós temos aqui participantes de Foz do Iguaçu, de Piracicaba, de Cuiabá, de várias cidades aqui da nossa região próxima, né? Então, a gente fica feliz mesmo de pensar que outras pessoas também tiveram esse privilégio de poder pensar isso e de poder também expandir essa reflexão nos seus grupos de trabalho, nos lugares onde essas pessoas atuam. Muitas pessoas aqui são também professores, então a gente pode expandir isso no ensino, conversando com os novos profissionais que vêm por aí, né? E acho que ampliando mesmo esse olhar muito interessante que você trouxe. Obrigado. Eu não tenho aqui, um monte de elogio, mas eu não encontro aqui nenhuma pergunta. Queria dizer que para o pessoal aproveitarem, né? Se vocês tiverem alguma situação que a gente possa estar... Eu acho que ele cutucou bastante quando ele trouxe aquela questão de que papel de pai
papel paterno é diferente de pai. Né? Ontem o doutor Moisés esteve conosco e falando bastante dessas novas, não sei se você teve a oportunidade de ouvir a palestra dele, mas ele trouxe... Eu perdi, mas eu sei que vai ficar disponibilizado depois, eu quero assistir, sim. Não perca, né? E ele traz, claro que não é essa análise analítica que você faz, mas ele traz muito o quanto os profissionais de hoje em dia vão precisar se preparar para atender essas novas configurações familiares que a nossa sociedade hoje encontra, né? E eu acho que é muito bacana que você possa explorar um pouquinho mais sobre essa questão da diferença entre pai e função paterna nessas situações em que a gente não tem o papai, a mamãe e o filhinho, né? Tradicional. É o que a gente sabe lidar melhor. Sim, Edilane, sim, porque é uma realidade que aí está, né? E antes de tudo, veja como que boa parte, né, dos nossos aí profissionais, nossos colegas na linha de frente estão tendo que, antes de mais nada, se rever mesmo diante da realidade, né? É uma realidade complexa, né? O que eu poderia adiantar ou antecipar, né, é que, do ponto de vista da psicanálise, não existe absolutamente nada que assegure nem a uma nova parentalidade, uma família reconstruída, uma família homoparental, nem a uma família tradicional, heterossexual, não melhore como ponto de partida nesta opção, nessa escolha, né, de gênero e de escolha de objeto, não existe no ponto de partida nenhuma garantia de que vai dar certo. Eu estou acostumado a ver famílias extremamente certinhas, tradicional família brasileira, papai, mamãe, tudo certinho, e uma coisa muito complicada, né? Porque existe um pai que é homem, a mamãe que é mulher, mas função paterna e ou função materna estão ali em conflito, né? Porque também foram pegos, vamos dizer assim, numa realidade que transcendeu a sua própria formação. Então, o profissional de saúde tem um dever ético. Não faz tanto tempo assim que nós vimos e ainda vemos, infelizmente, até terapeutas, psicólogos advogando em função de uma suposta cura gay, e como ponto de partida eu digo quem precisa ser curado é o terapeuta, que enxerga a paridade nas questões de gênero, nas questões de escolha sexual de opção, né? Mas é um desafio e os profissionais de saúde precisam estar trabalhando nisso, precisam estar se revendo, sugerir workshops, né? Contato com profissionais, né? A Eliane, por exemplo, que está aí com toda essa visão, essa experiência prática dela, pode estar sensibilizando, ajudando a fazer oficinas, workshops, né? Para trabalhar essa questão, para que, de cara, não tenhamos a triste percepção de preconceitos, de dificuldades, né, de entraves internos, né, no profissional, né? E eles demandam... Neste sentido, eu aqui talvez seja uma pergunta bastante dentro da minha ignorância psicanalítica, eu me sinto à vontade para fazer uma pergunta dessa. Mas pensando como profissional de saúde, eu já me deparei com essa situação de ter sido chamado para fazer consultoria de um casal de mulheres, né, se eu posso dizer assim. E se você vê, por mais que você traga isso, né, que é claro que a gente não vai poder assegurar que as relações vão se complementar de tal forma que tudo saia conforme da melhor forma possível, que a gente desejava, mas se é possível que a gente possa encorajar um casal homossexual para que um deles naturalmente exerça essa função paterna. Assim, porque, na verdade, eu já ouvi falar um pouco sobre isso, que na relação homossexual tem aquele que meio que assume a função não seria do homem, né? Mas assim, ele faz algumas coisas mais
mais tipicamente masculina. Isso, mais... exatamente. E uma outra pessoa, as outras funções mais tipicamente femininas. E dentro do casal, a gente poderia encorajar que um deles também assumisse essa função paterna, né? Meio que... Sabe, Elisane, que você está trazendo uma questão muito importante, muito legal você está colocando, tá? Eu diria que isso, você falou uma palavra-chave, naturalmente, tá? Naturalmente nesse sentido amplo da palavra, porque nada é natural, tudo são construções sociais também que nos interceptam, que nos atravessam, né? Mas naturalmente esse tipo de papéis costumam ir surgindo, emergindo naturalmente, né? Entre um interjogo íntimo ali do sonho, do desejo de adotar uma criança, de ter um bebê, de ter, né? Esses papéis naturalmente vão emergindo muitas vezes. O profissional de saúde não atrapalhar, né? E uma outra observação é que, vejamos, voltemos à família tradicional, o papai homem, a mamãe mulher e a criancinha, o bebê, né, que está ali. Estes papéis, em termos de função materna e função paterna, também são compartilhados, né? Complementares, né? Essa mãe saiba uma função paterna no momento que ela diz não, e ela diz, não, eu não vou esconder isso do teu pai, né? Eu também vou te castigar porque seu pai e eu já combinamos e há uma lei a qual todos estamos submetidos nessa casa, não se deve gritar, ou não se deve soltar palavrão, ou não se deve desobedecer. A mãe está exercendo uma função de corte, a mãe está exercendo uma função paterna, né? Senão nós estaríamos, é o que acontece com casais que são separados, por exemplo. A tarefa da mãe que permanece com a guarda das crianças é assumir e assimilar uma função paterna também. Com certeza. O pai que se separou, no momento em que ele fica no fim de semana com as crianças, que chega o dia da guarda dele, ele faz também uma função materna. Ele também tem que descobrir como é que faz, né? O papel materno. Ele também tem que aprender a fazer uma comidinha, ou dar um jeitinho ali, dar um colo, né? Então, intuitivamente, né? Não vai ser pela questão de ponto de partida do gênero, da escolha sexual, né? Da constituição hétero ou homoafetiva, hétero ou homoerótica do casal, que já está dada uma necessária distribuição. Eles vão se acomodando, duas parceiras ou dois parceiros, né? Marido e marido, mulher e mulher, podem ir naturalmente, desde que ambas as funções, a criança precisa do acolhimento, a criança precisa de limite, né? Ambas as funções sejam presentes, eficazes, né? Naquela criação. Né? Uma outra questão que eu acho que não sei se a gente ainda tem um tempinho, mas que talvez assim, me causou curiosidade, é que, por exemplo, aquela foto que você trouxe tinha duas mães amamentando porque eram gêmeos. Mas eu já vi situação em que uma mãe dá à luz e a outra companheira quer experimentar a questão da amamentação. Então, sim, ela faz uma lactação adotiva, né? E essa criança pode ser amamentada, eventualmente, por duas mães, né? Sim. Pela mãe que pariu, né, e que fisiologicamente vai produzir leite e tal, e a outra mãe faz um esforço de produzir leite, né, de maneira provocada, para também ter essa experiência de amamentar. E isso me causou um pouco de dúvida a respeito do ponto de vista de desmame, do ponto de vista de psicanalítico, né? Nem sei se você teria essa resposta, né? Tá? Você trouxe a importância do desmame, eu fiquei pensando, sim, são dois processos de desmame, né? Será que isso pode bagunçar um pouco a vida da criança? Sim, não necessariamente por isso em si, mas sim o como isso vai ser feito. Tem uma questão antes aí que eu deixo muito a encargo de vocês, profissionais, aí, bem da linha de frente dessa atenção aos cuidados de puericultura, de acompanhamento direto. Se não me engano, existe uma questão relacionada hoje, né, conhecida com relação à amamentação cruzada, existem alguns detalhes aí que precisam ser cuidados nesse sentido, né? Que precisam ficar atentos, né?
Mas eu voltaria a dizer, tudo é tão novo, Edilene, tudo é tão novo, né? Que nada como um profissional de saúde sensível, tá? Que não se precipite em patologizar a coisa, né? E já dizer que isso está errado, que tá? Nada como acolhimento e o aprendizado, e a busca, e ver, né, naquela dimensão daquele casal como é que as coisas estão funcionando e tudo, né? Eu já vi situações na clínica, tá? Bem severas, bem complicadas, tá? Nessas novas parentalidades, nessas novas famílias, tá? Mamães de aluguel, por exemplo, onde um cruzamento fantasmático terrível da mãe que carregou no útero e a mãe que doou o óvulo, sabe? Coisas assim um pouco complicadas que eu diria são não a priori erradas ou garantidas, certas ou erradas do ponto de vista de uma garantia de que vai dar certo ou vai dar errado, mas são convites, desafios, né? A gente precisa estudar, a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender. O mundo está aí, né, como a Covid, tá? Não sabíamos nada. E aprendendo. Quanta gama de conhecimento e quantas novas perguntas estão tendo que surgir a cada dia, né? Para a gente finalizar, tem uma pergunta bem interessante aqui que a Flávia fez para você, dizendo como minimizar os danos que podem ser causados a uma criança que não tem convivência com a figura paterna. Tá bem, muito bom e muito comum também, né? Muito comum. É um dos impasses que a gente estava falando agora há pouco, né? Da questão da paternidade, do homem, do masculino. Existe uma legião, tá? De garotos e garotas abandonados pelo pai, tá? Porque houve uma separação, ele não precisa deixar de ser pai. Então, já existe aí um fracasso de algumas outras questões, né? Eu diria que, de novo, tá? Primeiro, não necessariamente aquela separação, em 100% dos casos, causará em si o dano. O dano pode ser advindo de outra questão. Existem situações de separação que podem funcionar como aquele aborto terapêutico, para salvar uma vida, para que a vida da criança fique clara na relação direta com o pai e com a mãe, né? E aqui não vai um juízo de valor, nem uma prescrição, de forma alguma. Tá? Então, não necessariamente a separação será sempre um desafio, sempre incidirá como trauma, mas um mau casamento, uma relação desgastada, uma relação carregada de amarguras, também será traumática, também será fator de risco e de dano para aquela criança, né? Eu diria que o ponto-chave volta a ser ao pai ou à mãe, né, que ficou como cuidador, com a guarda legal da criança, a atenção às duas funções, função materna, função paterna, né? Que essa função paterna seja também exercida caso, como é mais costume, que a criança fique com a mãe, né? E que haja uma qualidade, um investimento na qualidade, né? Muitas vezes são outras figuras parentais, né, que podem se aproximar, é um tio mais velho, sensato, é um vovô, tá, que estão sendo muito convocados a cuidar das crianças, né? Ali nos anos 90, no início dos anos 2000, nós tivemos um grande boom da gravidez na adolescência, tá? E quantos vovôs e vovós voltaram a ser papai e mamãe, né? Começaram a criar os seus netinhos com o papel, né? E se inscreveram nessas funções aí. Então, cada caso vai ser um caso, o desafio não é pequeno, não. Mas a pergunta é legítima, né? Como minimizar esses danos que podem ser causados, né? Só questionando assim, que não necessariamente, a priori, o dano será pela separação, mas sim como vai se dar essa separação, como essa mãe vai cuidar de exercer limites, né? Porque é um tal do, agora o garotinho, papai saiu de casa, eu vou para a cama da mamãe, opa, com cuidado aí, né? Existe alguma coisa aí a ser preocupada, né? Não é bem assim. Muito bom. Sempre muito bom te ouvir, Marcelo. Obrigado, Lívia. Bom estar com você. Agradeço em nome do Calma, em nome do grupo que te convidou, o grupo de organização, a comissão de organização que promoveu todos esses encontros que a gente está tendo ao longo desse mês. Parabéns. Agradecer ao Banco de Leite do HU, ao Departamento de Enfermagem do HU, à Unimed, a todas as instâncias que
talvez eu não esteja me lembrando aqui, né? Mas novamente parabenizar o Calma, né? Por essa que esteve à frente, liderando essa promoção toda e que com certeza acertou no convite aí, no tema que nós tivemos no dia de hoje também, assim como os outros, né? Lembrar que ainda temos algumas pessoas que não assinaram a lista de presença e que o link está ali no chat, que vocês podem só clicar no link e então assinar a lista de presença, ou então mandar um e-mail para leticiacosta@uel.br, que a gente também vai estar colocando o e-mail aqui agora. Tem algumas pessoas perguntando também a respeito das outras palestras que não puderam assistir, que gostariam de, já que vão ficar gravadas, gostariam de acessar. Então, vocês podem acessar pelo e-mail do Calma e também solicitar as palestras que vocês gostariam de ter acesso, né? Eu, mais uma vez, agradeço a Eliane, né, que não sei se quero abrir a palavra, não sei se ela quer dar alguma palavrinha depois do que o Dr. Marcelo falou. Ela fez um comentário de que a reflexão que o Dr. Marcelo fez explica uma série de questões que a gente enfrenta no dia a dia. Eliane, você quer falar alguma coisa para encerrar a sua participação? Eu quero agradecer nessa oportunidade, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de ouvir o Marcelo, adoro ouvir ele. Tudo que ele fala faz muito sentido para mim e do meu trabalho também, né? Quando ele disse que me conhecia de outras oportunidades, ele foi meu professor, foi meu orientador na especialização, né? Bastante tempo atrás. Bastante tempo, né, Eliane? Como o tempo passa. Boa, né? E eu fico muito feliz de poder ter tido essa oportunidade de compartilhar esse momento com você, Marcelo. Muito feliz. O prazer foi meu, foi muito bom te rever, Eliane. E a Edilane também, eu agradeço, né? Uma mediadora ótima que traz para a gente uma reflexão também a partir da própria mediação, né? Muito obrigada por tudo, viu, gente? Marcelo, mais alguma palavrinha para encerrar? Só agradecimento, Edilane. Parabéns aos organizadores, parabéns, Eliane, pela tua colocação. Você está numa linha de frente, brilhando aí, muito bom. Obrigada, Edilane, pela acolhida, e parabéns aos organizadores e a todos aí que se esforçaram para que pudéssemos estar comemorando essa nossa Semana Mundial de Aleitamento Materno. Agradeço imensamente a vocês, parabenizo, foi uma tarde muito proveitosa, tenho certeza que os nossos espectadores aqui também curtiram muito, a gente teve, depois vocês têm a oportunidade de ver os elogios que vocês receberam. Tá bom. Eu chamo a atenção novamente para a gente lembrar que na quinta-feira que vem, então, a gente tem um bate-papo com a coordenadora do Banco de Leite Humano, falando de como que o Banco de Leite enfrentou e tem enfrentado esses dias de pandemia, e não percam, né? Vai ser mais um momento importante, e não se esqueça de assinar a lista de presença ali, tá bom? Acho que é isso, gente, nós vamos encerrar então, com muita satisfação. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau a todos.